Pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais um dia de estudo. Hoje, dia 13 do 8, quinta-feira. Agora são 1h18 aqui. Mais independente se você vai ver esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite. Que Deus desbloqueie todas as áreas da sua vida e te dê paz, luz, abundância e cura. Que é o que a gente está precisando, se curar emocionalmente, para poder conviver nesse mundo tão sombrio. Se curar e ajudar a curar, ser o incentivador de outras pessoas e exterminador da cultura de ódio no mundo. Vamos lá, hoje a gente vai... Já falo para vocês pegarem os 2 copos de água, sua Bíblia, ok? Então vamos diretamente ao tema. Hoje a gente vai falar Gênesis 4, ok? De 1 a 16. Hoje é bem curto. Então, sem mais delongas, já vamos direto na leitura. Para não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá. Aqui a gente vai falar muito de um tema bem recorrente hoje. E que ele nos causa envelhecimento precoce, tá? Bem dentro da área da saúde e da longevidade. Inveja e comparações destroem relações e envelhecem. Um tema super importante aqui, onde se todo mundo tivesse acesso, bom, vai estar aqui no YouTube. Qualquer um vai poder vir, chegar aqui, se inscrever e ter esse tema. É um dos temas mais abordados hoje. Fala-se muito em inveja, em comparação. A gente vive se comparando e tendo... não existe a tal da inveja branca. A inveja ela é preta mesmo e ela não tem... Não existe inveja branca. Existe uma pessoa que incentiva outras pessoas a crescerem e existe a pessoa que destrói as outras pessoas, que impedem elas crescer, que sabotam ela. Ok? Então vamos lá. Inveja e comparações destroem relações e envelhecem. Para vocês ficarem bem atentos. Gênesis 4, de 1 a 16. Caim e Abel. Então fala aqui do surgimento das sombras depois que Deus fez o mundo e teve a desobediência do homem e da mulher, teve comparação. Então aí começou a surgir efetivamente a sombra e com ela veio a inveja e a comparação, destruindo a gente por dentro, envelhecendo a gente. Isso acontece até hoje, para vocês verem como a Bíblia é um livro extremamente antigo, porém muito atual. Vamos lá. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: possui um homem com a ajuda do Senhor, e deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a casa da oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Então aqui a gente vê literalmente uma comparação entre um filho ou outro. Caim ficou extremamente irritado com isso, e seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irritado? E por que está abatido com o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderá reabitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Vamos ao campo. Logo chegaram ao campo. Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. Caim atirou-se sobre seu irmão e matou. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu guardo o teu irmão?
O Senhor disse-lhes: Que fizestes? Eis que a voz de sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará os frutos, e tu serás peregrino errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsai agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de tua face, tornando-me um peregrino sobre a terra. O primeiro que me encontrar, mata-me-á. E o Senhor respondeu: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Então aqui, pessoal, por inveja, um irmão matou o outro. Tá? Então, o que vem aqui é bem em essencial hoje. Primeira coisa, comparação rouba a paz. Comparar-se e sentir-se injustiçado. Então aqui é o que acontece mais na nossa sociedade, né? As pessoas, elas se comparam umas com as outras, e quando dentro da cabeça dela ela percebe que aquela pessoa ela é melhor nas atitudes, aí isso gera uma disputa. Aí o que acontece? Naturalmente, dentro disso, que é o que faz isso é a inveja. A inveja, ela começa com a comparação. Tal pessoa está fazendo determinada situação, e por que eu não posso? Claro que você pode. Você pode fazer qualquer coisa. Só que, por exemplo, todos nós aqui, a gente veio, nós somos seres um diferente do outro. Cada um tem o seu cromossomo, o seu DNA, suas células, seu processo de inflamação, seus órgãos, a sua filosofia de vida, os seus princípios. Ou alguns têm a mente aberta, outras mentes mais fechadas. Alguns estão lá nas raízes patriarcais, matriarcais. Outros vêm para quebrar padrões familiares. Então, nós somos diferentes. E é isso que deixa o mundo maravilhoso. Só que o que a gente faz? A pessoa que olha e vê que aquela determinada qualidade ou coragem que a pessoa tem, você não tem, a pessoa vai querer roubar a paz. O tempo todo ela está querendo roubar a paz da outra. E a inveja, ela é assim, ela atua assim, de uma forma fazendo com que a pessoa não consiga o que ela quer. E na realidade, quem está tentando o tempo todo sabotar o outro, se comparar com o outro, odiar o outro e juntar grupos contra o outro, porque não conseguiu atingir e às vezes não tem coragem de atingir individualmente. Então aí vai juntando grupos, vai sabotando, vai falar, eu vou destruir. Se não faz isso presencialmente, faz isso longe, ou faz isso espiritualmente. A gente sabe que tem muito disso hoje, gente. Infelizmente. Infelizmente. Quando você define o valor do outro, quando você define o valor do outro, você que está aí, define o valor de outra pessoa, você está se tornando prisioneiro dele, obcecado, doente. Então, o que a gente tem que fazer para a gente viver mais e melhor? Não ser prisioneira do outro, e muito menos, você tem que cuidar de você. A energia que você perde tentando sabotar o outro, copiar o outro, destruir o outro, invista em você. Mostre resultados. Uma outra coisa aqui, gente, se uma situação ela já se resolveu, ela já se estabilizou, qualquer tipo de conflito,
qual que é a vantagem de retornar ao conflito? Se cada pessoa está no seu devido personagem, no seu devido lugar, para que, por exemplo, o negócio lá da abelha, tá lá cheio de abelha. Eu quero pegar o mel, mas tá lá cheio de abelha. Eu sei que o mel é uma delícia, mas pô, a abelha vai me picar, principalmente a Europa, né, que é doída. E eu vou lá colocar a mão. Para quê? Depois de anos. Gente, se cada um dentro do conflito fez as suas escolhas, e independente se está sofrendo ou não dentro da situação, deixa para lá. Vai viver a sua vida. Principalmente se é um conflito passado. Então, assim, eu venho falando muito sobre reprimir sentimentos, viver de passado, abrir feridas que já foram cicatrizadas. Isso daí não tá gerando para outra pessoa que você quer atacar a dor, não. Tá gerando para você. Porque uma hora ou outra as pessoas vão perceber que é você que tá remoendo, é você que tá ruminando. Então, assim, literalmente vai ficar escancarado a inveja, a comparação e o roubo de paz. Ok? Perfeito? Então, não seja prisioneiro do outro, querendo roubar a vida dele, querendo ter a vida dele. Foque no seu crescimento, na sua saúde física, espiritual, mental, em você. Em você. Eu sou uma dona de casa. Gente, não sai lá fora fofocando, não. Vai lá, pega um livro, vai estudar. Eu preciso de uma renda extra. Vai fazer unha, vai fazer qualquer coisa que você goste. Pra, sei lá, você dar uma faculdade melhor para seu filho, para sua filha. Vai se maquiar, vai se cuidar. Ok? A inveja também, a inveja e a comparação, ela traz a raiva. A raiva ela não é um aviso, tá? A raiva é um guia, ok? Sentir é humano. Deixar que ela decida por você é uma ruína. Se você vai alimentando essa raiva, quem vai capotar e ficar doente aí numa cama é você. E às vezes, dependendo do seu comportamento com as pessoas, de tudo que você já passou e fez, ninguém vai querer te ajudar, não. Por isso que no fim da vida, muitas pessoas, assim, já quase na velhice, né? Ou antes, né? Ou até antes, se afogam em drogas, se afogam no álcool, na bebida, né? Bebida, álcool, em pornografia, em vícios, vícios de espalhar raiva, ódio, vícios em... tem N vícios, muitos vícios hoje. Não é só a droga, não é só o cigarro, não é só a bebida, não é só a pornografia. É vício em odiar o outro, né? E cuidado que o ódio vira câncer. Falei isso nos vídeos curtos ontem no meu Instagram. Segundo a psicossomática, a raiva, o ódio vira câncer, um câncer grande. Tá, então a raiva, você não pode deixar a raiva te dominar. Senão você adoece, não a outra pessoa. Ok? E se um assunto está resolvido, se ele deu uma calma linear, chega, tá ótimo. A tua maldade já não alcançou aquilo lá que você queria, o objetivo central. Tá ótimo. Então deixa o outro viver a vida dele. Se o outro não está mexendo com você,
Para que se dominar de raiva e tentar dominar o outro de raiva? Para quê? Quem está perdendo não é o outro que você está atacando, é você. É você. Não mate o espelho. Muitos, Abel em nossa vida, pessoas que nos mostram que a presença, que a questão dos irmãos aí. Muita coisa, conforme vai acontecendo as situações, muita gente vai mostrando para você, às vezes diretamente ou indiretamente, que você não é bem visto em determinado lugar. Eu sempre falo isso, a maioria das coisas que eu falo aqui, mas eu vou frisar. Gente, se você está sentindo que a sua presença é ignorada, rejeitada, humilhada, sai fora. Você não precisa disso. Ficar convivendo com pessoas que te humilham ou que você sabe que é boazinha na sua frente, pelas suas costas, principalmente em grupo de WhatsApp, sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Porque a hora que você levanta, o assunto é você. Infelizmente, é a inveja. A inveja não é o que a pessoa não quer ser você, a pessoa não quer ter o que você tem. Às vezes, como é que é o termo que eu já ouvi já? Às vezes não é, ela não quer ser você, porque você é sem teto. Você não tem onde morar. Né? Essa pessoa não sabe falar, essa pessoa não é boa no que ela faz. Então vamos detonar. Ela é muito boazinha. Nossa, eu acabei com ela. O que será que ela vai fazer agora, hein? Algumas palavras que são inveja. Ai, amiga. Nossa, você não acha que você tá muito bem arrumada, não? Pra ir trabalhar? Nossa, você faz tudo isso? Nossa. Ai, por que a pessoa estuda tanto? Olha, cuidado. Ai, você comprou isso novo, aí daqui a pouco, ó, cai, quebra. Aí você quer manter uma pessoa assim? Então, a inveja, a comparação, ela é um espelho. Ela é um espelho. Quem difama, o que ela tá falando lá tá dentro dela. Quem te rejeita, te humilha, o que ela tá falando lá tá dentro dela, não tá dentro de você, que tá aí do outro lado. Ok? Então, não fica também o tempo todo querendo provar a verdade. A verdade, ela é a verdade. Você não precisa provar nada. Nem pra nada e nem pra ninguém. Simples assim. Foi rejeitado? Foi humilhado? Sai fora. Sai fora. Por quê? O objetivo é atacar, deixar nervoso, às vezes fazer um silêncio articulador, e aí depois vem sempre uma bomba. São os narcisistas passivos, né? Morde e assopra. Eles não suportam esse tipo de pessoa. Quem tem inveja, quem se compara, quem detona, quem fala mal, não suporta ser desmascarado. Vai ficar em silêncio e daqui a pouco ela vai armar outra coisa. Por exemplo, esses tipos de pessoa. Por exemplo, esqueci determinada pessoa. Né? Não consegui manipular, agora vamos outra. Vamos fazer outra. Hora que todo mundo já descobriu quem a pessoa ela começa a ser ignorada, ela vai para uma próxima vítima. É assim
que a pessoa se alimenta. A inveja, dentro do estudo da espiritualidade, são vampiros energéticos. Ela suga a sua energia. Ela não quer o que é seu. Ela quer que você não tenha. A pessoa quer que você não tenha. É igual aqui os irmãos. Um era muito simples e o outro já tinha um emprego. Então, assim, o outro não suportou que o outro tinha um determinado brilho. Em vez dele cuidar do brilho dele, se auto-amar e fazer por ele, pra ele também ter um emprego bom, ele foi lá e matou o próprio irmão, gente. É um choque isso, né? Mas é o que acontece na nossa sociedade. Às vezes, a pessoa tá tão assim, tão obcecada pela outra, tão. E daqui a pouco ela mata a outra, assim. Mata. Esses dias eu vi um vídeo de uma adolescente, por ela ser muito bonita, um grupo de amigos da faculdade, foi faculdade, matou ela. E aí, quando o repórter perguntou, matei e mataria de novo. Por quê? Porque ela é bonita. Porque ela tem isso e eu não tenho. Então, é questão, assim, da gente falar mesmo sobre esse tema e fazer, sei lá, apesar que se a pessoa nasce assim, vai ser difícil ela querer mudar, né? Porque ela vai sempre enxergar no outro as próprias dores. Ela não vai ter coragem de encarar as próprias limitações. Vai ser difícil, né? É difícil. Os defeitos, as limitações, às vezes a própria criação que ela passa dentro de casa. É difícil, né? Mas não é impossível, ok? Aí aqui fala muito de emoções, né? Porque quem domina as próprias emoções torna-se mais fortalecido perante a inveja. Porque, por exemplo, quem sabe quem é, a pessoa ela vai errar até dar certo. Não importa o quanto de levante que acontecer, ela vai. Principalmente se ela ora, se ela busca Deus. Ok? Então, esse é um tema muitíssimo atual e muito preocupante na nossa sociedade hoje. Principalmente com a internet. Depois que eu vim aqui para a internet, eu percebo que o ambiente virtual ficou bem pesado, né? Bem pesado. A pessoa tá ali toda hora, ali emanando para que você não consiga. Então a gente tem que ter muita fé, muito coração aberto, assim, para entender também que as pessoas já não têm mais nada hoje em dia, né? Mas também vem a vertente de que a parte contrária de que não é porque o mundo não te oferece muita coisa que eu também tenho que odiar o outro, né? É estranho. É muito estranho o mundo hoje. O caminho de Abel está sempre aberto. Caim poderia ter mudado de postura. A oferta não foi recusada por Deus. Ser parcial foi ser parcial, né? Então, assim, aqui entre os irmãos, um poderia ter conversado com o outro, né? Um poderia, por exemplo, quem tava com esse sentimento, que ele queria ser ele, né? Então, poderia ter falado, olha, eu não tô com um sentimento legal dentro de mim em relação a você. Só que como você é meu irmão, né? Eu tenho que aprender a conviver. E um poderia ajudar o outro, mas não teve escolha aqui, né? Então, assim, essa história de Caim e Abel o que mostra pra gente?
o caminho está sempre aberto. Você que escolhe trilhar. Você que escolhe trilhar entre a inveja e a comparação e o incentivo. E cuidar de si. Aqui não tem muita coisa assim para ficar levantando. Ou é sim ou é não. Ou você escolhe cuidar de você, ou você vive uma vida do outro. Ou você vive da migalha do mal que você faz para o outro. Infelizmente é duro assim. Ou você se cuida, se oferece, se faz o melhor para você e cresce todos os dias, mesmo que você não tenha condições, tá? Mesmo que você não tenha um prato de comida hoje, mesmo que você tá na rua, você é um ser como qualquer outro. Tô lendo bastante relatos assim de pessoas que estão saindo de droga, que estão saindo, se formando e vivendo uma vida maravilhosa, até bem melhor do que era antes, ok? E tem a questão da maioria que vai viver da migalha de odiar o outro, tá? Então, aqui, a mensagem final é a seguinte. Você tem duas vozes dentro de você aí, o bem e o mal, correto? Aí você tem uma voz que compara, que resiste e que destrói. E aí você tem uma outra voz que fala assim, entrega, confia e seja sincero com você mesmo e vai. Então, assim, você está alimentando Caim ou você está alimentando o Abel dentro de você? Você está alimentando o ódio, a destruição, a inveja, a comparação? Ou você está alimentando a paz, o cuidar de você e o investir em você? É esse questionamento que eu falo para vocês aqui agora. Então, para de se comparar, para de destruir o outro, que isso daí é viver de migalha. Vai cuidar de você, confiar em Deus, cuidar da sua saúde e investir em você. Vai crescer. Vai ajudar outras pessoas a crescer. Não destruir outras pessoas. O caminho da destruição já está falando. É migalha, é rato, é barata, é esgoto, é cobra, rasteja. Agora, o caminho de incentivar-se, cultivar Deus, cuidar da sua saúde. Investir em você é um caminho de que? Águia. Voa. E ela tem hiperfoco, né, nela. E a águia, ela sempre ajuda o habitat que ela tá ali. A cobra não. A cobra por rastejar, ela vai sempre trocar de pele. Ela vai trocar de pele e vai ficar ali naquele habitat. E quem chegar perto, ela pica. Não é assim? Ou ela devora. Tem alguns tipos de cobra que devora. Ah, e detalhe, né? Cobra tem veneno. A águia não tem veneno. Vocês estão me entendendo? Então tá aí. Ou você escolhe destruir, ou você escolhe se construir e construir um mundo diferente. Tá no livre-arbítrio de vocês. Ok? Essa é a mensagem. E não tem inveja, não. As pessoas estão trabalhando, fazendo as coisas dela. Vai construir o seu. Acho que a nossa vida tá tão corrida que não para, não. Vai viver sua vida. Ok? Vamos lá. Pega a água aí. E hoje eu vou, além de fazer oração de desbloqueio, eu vou fazer oração pela inveja, tá? Retirada de inveja do seu caminho que tá aí. Ok? E tirar a inveja aqui dos seguidores, a inveja aqui desse ambiente virtual, que às vezes fica pesado, né? Então vamos lá. Poder superior e força que me guia e me protege. Abram-se agora, limpem-se agora todos os bloqueios, inveja, medos e limitações. Que abrem os caminhos na saúde, no amor, no trabalho, nas finanças, nos estudos e nas relações das pessoas que estão do outro lado. Tudo que está impedindo dessas pessoas
se desenvolverem, se dissolvam agora nessa água. E que cheguem a eles oportunidades, abundância e paz. Confio, aceito e agradeço. Que assim seja. Aí vocês descartam aí fora, ok? E aí agora a gente vai trazer abundância. A gente vai trazer construção, abundância, né? A gente nesse momento vai respirar, inspirar, soltar toda a inveja, toda a comparação, todos a disputa aí de ego e de sombras na nossa vida. Nesse momento eu coloco paz, amor, construção, investimento em você. Vamos lá. Fonte de toda prosperidade, que toda abundância flua livremente em mim, em todas as pessoas que estão aí do outro lado, as pessoas que veem os vídeos, as pessoas que não veem, as pessoas que nos amam e as pessoas que nos odeiam. Desejo saúde plena, amor que acolhe, trabalho que floresce, recursos que chegam sem fim, que não falte paz, alegria e nem o necessário. Que só sobre bênçãos para compartilhar e agradecer. Que a vida de todos se encham de luz, fartura, agora e sempre. Confio, aceito e assim será. Amém. E pode beber aí. Pessoal, mais uma oração feita para vocês hoje. Que vocês recebam paz, luz, abundância, que vocês recebam aí uma luz bem dourada. Paguem as dívidas de vocês, muita paz, muita saúde, muita realização profissional, muitas bênçãos, que o mundo precisa disso, ok? O mundo não precisa de julgamentos, não precisa de ódio, não precisa de inveja, de comparação. O mundo precisa de paz, de luz, de amor, de gente que incentivem outras pessoas. E você que está aí, incentive uma pessoa a continuar. Se inscreva no meu canal, coloque seus pedidos aí nas orações e coloque os seus agradecimentos também. E que a sua energia seja abençoada mais um dia 13, nessa quinta-feira. Pessoal, beijos, volto amanhã com mais um estudo aqui para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.